Ali Porco, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam gostando do conteúdo do canal novamente. Eu sempre falo isso, né? Porque estamos começando, então eu adoro que vocês participem, passem por aqui, deixem o like, comentem. Eu queria que muito vocês comentassem aí embaixo para eu saber o que tá legal, o que pode melhorar, né? Se vocês curtem o som, curtem o assunto. Tudo que a gente conversa aqui, pô, tá liberado pra gente discutir aí embaixo. Então, desde já agradeço muito vocês aí que estão passando por aqui, estão apoiando, estão dando aquele push inicial, né, para quem está começando, né, um canal e tudo mais. Então, pessoal, obrigado de coração, tá bom? No vídeo de hoje é um vídeo meio triste, né, mas a gente já passou por isso recentemente em alguns momentos com alguns jogadores, né, que marcaram história recente no Palmeiras, né, e acabaram por sair, né? Então, hoje nós vamos falar desse cara aqui, o Everton, né, que tá para sair aí do Palmeiras, né? Detalhes aí de ser anunciado pelo Grêmio, né? O Palmeiras já liberou o jogador para estar negociando ali, finalizando o contrato com o Grêmio, né? Pô, o que a gente pode falar do Everton, né, cara? Falando de títulos, né? Eu acho que ele é um dos jogadores mais vitoriosos da história aí do Palmeiras recente, assim, né? Pegar os últimos 25, 30 anos, né? Tivemos os jogadores da era da academia, né? Que eu falo assim porque essa época da academia, né? A primeira academia, a segunda academia, formamos times que jogaram por muito tempo junto, né? A gente, pô, vai ver lá quantas partidas, né? Teve o Leivinho com a camisa do Palmeiras, o Ademir da Guia, o Dudu, né? O Luiz Pereira, esses caras, mano, jogaram muitas partidas no Palmeiras. Eram jogadores que ficavam anos e anos e anos ganhando, ganhando. Por isso essas equipes eram tão boas, assim, né? Tão brilhantes, né? Era um conjunto espetacular. Depois tivemos um segundo conjunto espetacular. E esses jogadores que ficam muito tempo no time, né? Ainda mais numa fase boa, né? Num elenco legal, recheado de craques e tal, que tá desempenhando, eles marcam história, né? Porque acabam conquistando muitos títulos juntos, né? A gente vai pegar como um exemplo, assim, contraponto do que eu estou dizendo, a era Parmalat, por exemplo, foi uma era vitoriosa, né? No começo ali dos anos 90 até ali o início dos anos 2000. Mas a gente teve jogadores, assim, uma rotação grande de jogadores, né? A gente teve por alguns anos o Evair, depois ele saiu. A gente teve o Edmundo também por alguns anos, depois saiu. Aí veio outro, veio outro. Foi trocando, né? O elenco nunca foi o mesmo. Veio o Miller depois, né? O Luizão, aí depois mais pra frente o Zéias. Mas aí ficavam 2, 3 anos embora, 2, 3 anos embora. Paulo Nunes, né? Júnior, etc. Um ou outro ficou mais tempo, né? Assim, sabe? O Clebão, o Arce jogou bastante no Palmeiras, mas assim, o elenco, aquele grupo de jogadores, ele ficava pouco tempo reunido, o mesmo time, né? Então, por isso que aqueles jogadores foram campeões, né? Mas não foram campeões assim de muitos e muitos e muitos títulos, né? Não tem uma história absurda de pilhas de títulos que nem eu dei exemplo, a primeira academia, a segunda academia, agora esse time do Abel, né? Que começou lá em 2000, né? Esse grupo acabou ficando muito tempo junto, né? Então, né? Lá em 2020, assim, né? Quando o Abel chegou, já tinha alguns jogadores no elenco e basicamente ele manteve quase que todo mundo ali, né? Tínhamos ainda os moleques da base começando ali na época, né? O Patrick, Danilo, o Menino, mas já tinha o Rony, já tinha o Zé Rafael, né? Já tinha o Marcos Rocha, Mike. Esses caras foram campeões com a Abel ali em 2020 e ficaram, né? 21, 22, 23, 24. Então, assim, muito tempo esse elenco ficou reunido e ganhando títulos. Por isso que eu falo, né? O Everton é um dos caras que um dos mais vencedores da nossa história, porque ele fez parte de alguns anos áureos ali, né? Que nós estamos vivendo, ganhando muito e muitos anos de clube, né? O Everton aí vai sair com perto de 500 jogos com a camisa do Palmeiras. Então, falando por esse aspecto de títulos, ele é um cara muito vencedor, né? Que, pelo que a gente acompanha de fora, né? Do que a gente vê na TV Palmeiras, das preleções que ele dá, das palavras que ele diz para os jogadores, né? No pós-jogo, nas entrevistas, até mesmo nas suas redes sociais. E ele é bem reservado, né? Ele mostra muito a família dele, fala muito sobre religião, sobre Deus. Então ele é um cara
E pro elenco, assim, né, pro grupo, ele vai fazer muita falta, apesar de que muitos desses pilares dos anos Abel acabaram por sair já, né, como o Zé Rafael, Mike, o Danilo foi vendido, né, o Marcos Rocha foi pro Grêmio, o Breno Lopes também foi embora, que é um jogador que também ficou bastante tempo aqui no Palmeiras. Então, assim, ele é mais um desses pilares aí que está deixando o Palmeiras, né? Então, acho que o vestiário vai sentir, porque o Everton é um cara importante ali dentro, né? Assim como outros que ainda estão lá dos mais experientes. Pô, é um cara que eu não ouvi falar nada contra ele, contra a personalidade dele, contra a pessoa dele, né? Todos os técnicos que passaram pelo Palmeiras enquanto ele esteve lá o admiram, né? Deram oportunidade para ele, né? Ali, logo que ele chegou, ele ficou pouco tempo no banco, começou a assumir a titularidade. E de lá pra cá, pô, foi o nosso paredão, né? A gente brinca às vezes que ele não pega tanto pênalti e tal, mas assim, é um cara que por muitas vezes salvou a gente em partidas difíceis, fez várias defesaças. É um cara que tem uma ótima saída de bola, principalmente, né, acionando assim lançamentos curtos, passe de esquerda, passe de direita. Ele é um cara tranquilo com a bola no pé, então ele facilita um pouco a saída de jogo. Também gosto de dar um chutão, né? Mas acho que tem um pouco do técnico aí também, porque ele também sai bem jogando, ele não se desespera ali atrás. É, não tenho o que falar, cara. Eu só agradecer. Eu acho que não cabe a nós vilanizar um jogador por sair. Não, o Everton é um mão de alface, um jacaré, né, o pessoal fica brincando, o dinossauro T-Rex. Pô, cara, foi um monstro, cara. No período que ele ficou pelo Palmeiras, ele entregou tudo. A gente não pode dizer que não. Ele tá indo embora agora no último ano de contrato, né? Acho que o Palmeiras meio que liberou ele como gratidão mesmo por tudo que fez, né? E tal. Tinha um contrato até o fim do ano, o Palmeiras ofereceu mais um ano até o fim do ano que vem. Mas ele percebeu, talvez, que o espaço dele diminuiu um pouco com a lesão que ele teve, a chegada do Carlos Miguel, um cara mais novo, bom goleiro também, né? Então, acho que ele preferiu não ficar ali revezando o Carlos Miguel, né? Não sabendo se vai ser titular no Palmeiras, um time que ele tá estabilizado, né? E tem uma proposta de aumento de mais um ano de contrato, então, quer dizer, ele ficaria basicamente 2 anos, né? 26 e 27 aqui. Mas o Grêmio deve ter oferecido para ele, com certeza, né? Pelo que a gente ouve aí, 3 anos de contrato, né? Um salário maior, né? Então, falando aí de parte de família, de orçamento, né? Dele pensar internamente para ele, fez sentido, né? Ele fechar um contrato de 3 anos, recebendo mais, e ir para um clube que ele vai ser titular absoluto, com tranquilidade. Então, ele vai jogar todos os jogos. Como ele se sente esse cara importante, e ele mostrou isso, né, nos últimos anos aí do Brasileiro, da Libertadores, pelo Palmeiras, ganhou vários, né, prêmios de melhor goleiro do Brasileiro, melhor goleiro da Libertadores. Pô, o cara é bom, ele é bom goleiro, entendeu? Ele sabe que tem potencial para ser titular em qualquer time no Brasil. Eu acho que para ele fez sentido, então a gente cabe a nós aceitar, né, entender esse momento. E chegou, né, o momento do Everton partir para outro desafio, mas assim, vamos ser grato ao que ele fez por nós enquanto ele esteve aqui, aos títulos que ele ganhou. Eu acho que ele entra assim no hall de maiores goleiros da história do Palmeiras, sem dúvida. Não acho o maior, tá? Mas falando de título, de representatividade, número de jogos, com certeza sim. Ele é um dos maiores goleiros da nossa história. Rica, né? Riquíssima, né? De goleiros aí. Falando só de alguns aí que passaram recente, ou há uns 20 anos atrás, 30, vai voltando, né? Leão, Berdan Catani, o Zete, Veloso, Marcos, Sérgio. Eu acho, né, assim como acho que muitos de vocês, que o Marcos, obviamente, foi um goleiro mais importante para a história do Palmeiras. Não ganhou tanto título igual o Everton, que ele passou por uma fase espetacular, de jogadores espetaculares, de títulos espetaculares. Então, se o Marcão tivesse, né, vivido essa época, né, seria espetacular ter ele aqui, né? Mas é outro momento. Eu acho que o Marcão naquela época, pô, ele passou com a gente maus bocados, caiu pra Série B, não foi pro Arsenal depois da Copa do Mundo espetacular que fez, ficou, subiu com o Palmeiras, então assim, ele mostrou uma gratidão, uma paixão pelo Palmeiras enorme, né? E as declarações, você sabe, o cara é palmeirense roxo já, né, de coração, então tudo que ele fez, assim, marcou muito, assim, né, pra gente. Por isso que ele é esse cara que a gente sempre admira e adora, né, todo palmeirense. Mas o Everton sai por cima, sai de portas abertas, né? Quem sabe no futuro ele pode voltar como
não um coordenador técnico, um treinador de goleiro. Não sei o que vai ser o do futuro dele que ele pensa, né? Mas é um cara que sai de portas abertas no Palmeiras, né? Assim como vários que saem e voltam, vêm visitar aqui. A gente vê direto o Moisés, vai lá, passa no Palmeiras, visita todo mundo. O cara sai de portas abertas. É muito legal, né? Então, eu desejo tudo de bom pro Everton, que ele siga a carreira dele aí em outro clube. Né? Ele vai ser titular, ele vai mostrar valor. Possivelmente, ele é muito bem preparado fisicamente. Eu acredito que ele tenha potencial para ser igual o Fábio, sabe? Jogar até os 43, 44, se quiser. Porque ele é muito bom goleiro. Tá? Então, é isso que eu tenho a dizer sobre isso. O Everton vai seguir a vida dele, né? O Palmeiras vai ficar com o Lomba, né? Que renovou como reserva, que eu acho um ótimo reserva, experiente, não dá nenhum medo. Se precisar, ele joga qualquer partida, né? Agora, como terceiro goleiro, talvez o Palmeiras vale a pena contratar alguém promissor e vai esperar o seu momento, né? Assim como acontece sempre, né? A gente tem o Aranha da base, que é o terceiro goleiro, mas eu acho que e a comissão talvez não confie 100% que ele esteja pronto nesse momento para ser um terceiro goleiro. Uma eventual lesão de um dos goleiros, né? O Lomba assumiria, por exemplo, se o Miguel machuca. E aí tem um banco de confiança, né? Também, caso tenha uma segunda lesão. E acontece, pode acontecer. Então eu acredito que o Palmeiras está no mercado para trazer um goleiro aí também de jovem, assim, mas, sabe, na faixa de 25, 26, um cara que daqui 3, 4 anos pode ser mais importante, pode ser o reserva imediato do Carlos Miguel, pode tomar a vaga do Carlos Miguel, a gente não sabe o futuro, né? Mas o goleiro é assim, né? Confiança, quem tá melhor no momento acaba jogando. Então, acho que o Palmeiras vai para o mercado sim, trazer mais um goleiro. E, pô, é isso. O Everton marcou sua história daquele time que foi campeão ali contra o Flamengo, né? Basicamente sobrou o Gomes agora, o Veiga e o Piquerez. Todos os outros aí já partiram, né? Rony, Dudu, Mike, Danilo e Zé Rafael, né? Perdemos o Luan também se foi, Marcos Rocha, agora o Everton, né? Então, fora outros do elenco, né? Breno Lopes, etc. Desejar o melhor para ele. Vamos seguir, né? O Palmeiras é gigante, vai seguir gigante. Vamos trazer outro goleiro. Acho que a gente está bem servido na posição. Acredito que teria que só treinar mais pesado com o nosso Carlos Miguel. A saída com o pé dele, que ele ainda tem um pouco de dificuldade, mas isso daí dá para desenvolver, dá para melhorar sim. Ele ainda é muito novo e tem tudo para ir evoluindo, né? Agora acho que sem a sombra do Everton, ele vai ter mais confiança, né? De que ele é o titular, ele vai ter que desenvolver mais essa parte de ações em campo, de liderança, né? De assumir responsabilidade mesmo. Então vamos torcer para que isso venha acontecer o quanto antes. E a gente continua forte, pessoal. A gente continua forte. Esse vídeo aqui, então, é o meu obrigado pro Everton por tudo que ele passou conosco. Todas as defesas que ele fez, todo o sofrimento de vitórias e derrotas. Eu acho que esse cara sai de portas muito abertas daqui. Beleza? Então, deixe seu comentário aí, pessoal, se você gostou do assunto. Tem uma opinião? O que você acha sobre a saída do Everton? Acho que a gente precisa de um novo goleiro? Quero ouvir, quero ler, quero responder, então vamos interagir. Deixa o like, se inscreve se você não for inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Então, pessoal, como sempre, dale porco!